Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo ao Estudo da Lição. Meus queridos, estamos aí estudando a lição Provados pelo Fogo. Chegamos aí à quinta semana, calor, extremo, verso para memorizar, Isaías 53, verso 10. Já fizemos aí a introdução, se você não assistiu, assista o vídeo da introdução que está bem interessante. E a gente vai falar hoje sobre a experiência de Abraão e Isaac. Eu achei bem interessante a parte de professor e queria comentar um pouco sobre ela, mas antes disso, queria lembrar vocês que a gente está em um promocional essa semana. Quem trouxer 5 amigos aí para o canal e ele se inscrever colocando assim, eu vim por, você pode ganhar aí o quê? Uma revista a lição do próximo trimestre, que é Vida, Morte e Eternidade. Participe conosco. Quem inscrever primeiro ganha, tá certo? Os 5 amigos. Então, estou contando aí com vocês. Participe dessa programação. Mas falando sobre a experiência de Abraão e Isaac no Monte Moriá, você vai olhar lá em Gênesis capítulo 22, no verso 1 e 2, Deus fez um pedido inusitado, aparentemente, para Abraão. Foi uma prova para ele. Disse que era para ele levar o filho dele para se sacrificar no Monte Moriá. Então ele levou, a história conta, o seu filho, um servo, até próximo ali do monte e depois subiu só pai e filho. Algumas coisas interessantes para aprender essa história e quem nos ajuda bastante é Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. Você vai encontrar aí muitas coisas na página 122, 123, que vai te acrescentar muito conteúdo. Mas ali existia múltiplos propósitos que Deus estava ali operando em Abraão. Deus testou a fidelidade de Abraão com essa prova. E é interessante que até Ellen White fala isso, que a prova de Abraão foi maior do que a prova de Adão. Sabe por quê? Porque a de Adão, ele tinha que ser obediente, não podia comer do fruto, mas não envolvia sacrifício. Já Abraão envolvia o sacrifício e ali tinha que ter o quê? O sacrifício do seu filho, o único filho. Então você vê que foi uma expectativa maior. Ellen White chega a dizer que o céu estava em expectativa sobre o que ocorreria e o céu aplaudiu a fidelidade de Abraão. Abraão, por um juramento perante os seres dos outros mundos, testificou que a obediência será o quê? Recompensada. Então, Abraão foi fiel e ali ele foi firme em seu propósito de obediência ao Senhor. Por outro lado, a ordem divina foi mais do que um teste. Na verdade, seu propósito principal era tríplice: uma revelação, uma profecia e uma tipologia. Então tinha esses 3 propósitos aí, o pedido de Deus para Abraão. Deus queria ensinar a Abraão e a toda a humanidade sobre o sacrifício de seu filho por nós, como a gente vê em João 3,16. Então você vê que ali tinha uma revelação do que Cristo faria, também uma profecia futura e uma tipologia, porque ali o sacrifício do filho simbolizava o sacrifício do Filho de Deus que ocorreria por nós. É interessante que até a lição fala que Jesus, quando diz em João 8,56, ele fala assim, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Provavelmente Jesus estava se referindo ao aspecto da visão que Abraão teve, porque Deus o permitiu aprender sobre por que ele deu aquele ensinamento para Abraão, aquela prova que Abraão passou, tomando assim seu único filho para aquele momento especial. Aquele que não poupou, é interessante que Romanos 8,32 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu gosto desse texto porque diz o seguinte, uma versão mais jovem fala assim, se Deus deu o que havia de mais importante por nós, será que há alguma coisa que ele nos negaria? Então você vê que Abraão, ele entendeu sobre isso, e quando a gente entende sobre o amor de Deus em dar o que havia de melhor, isso é libertador e nos conforta em meio às provas que passamos neste mundo. Um outro aspecto importante também,
Se o propósito principal de Gênesis 22 era a revelação da parte do plano divino da salvação, é importante enfatizar que o mandamento divino a Abraão foi um evento profético singular, único na história do mundo. Só que o interessante dessa história é que a gente fala sobre a aflição, o medo ali de Abraão, mas a gente não pode esquecer também do filho. Isaac já era um rapazinho. E o interessante é que ele aceitou ir com o pai. Ele questionou ao pai onde estava o cordeiro e o pai não respondeu. E na hora que o pai falou, ele poderia ter chamado o pai de louco, Ellen White fala isso. Mas ele aceitou, ele confiou no pai. E isso é bonito de ver, porque ele tinha certeza que o pai ia fazer alguma coisa pelo mandato de Deus. A lição também comenta que muitas vezes Deus, ele começa projetos, mas não é que ele quer que chegue até o fim. Não estava no plano de Deus que Abraão realmente sacrificasse seu filho. Alguns até dizem que isso era um ritual que acontecia na época. Não. Deus não tinha plano de Abraão realmente tirar a vida do seu filho. Mas ali foi uma prova para ver se Abraão estava disposto a seguir a vontade do Senhor. E Isaac também testemunhou com uma confiança em Deus. Ela é importante no plano da salvação. E ali pai e filho fizeram um simbolismo importante da confiança que eu e você devemos ter. Até a expressão que eu gostei é que ele se submeteu. E você vê que a gente vive em um mundo de rebeldia, onde muitas vezes as pessoas não querem se submeter às vontades do Senhor. Confiar no amor de seu pai e que ele não faria esse terrível sacrifício de seu filho único, não houvesse Deus assim o quê? Solicitado. Então, Abraão foi uma prova de que vale a pena confiar no Senhor e que sempre Deus tem um escape, porque Deus providenciou o cordeiro. Deus disse, olha ali Abraão, está o cordeiro, e Abraão pegou e sacrificou no lugar do seu filho. Então, queridos, Cristo é o sacrifício, Cristo é a ovelha substitutiva, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o salário do pecado é a morte. Eu e você estávamos dados à morte, como diz em Romano, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. É em Cristo que temos a oportunidade de salvação. É Ele que nos justifica, nos salva e nos liberta. Que você creia e confie nele e com certeza a sua vida será transformada. Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos para que assim possamos continuar a confiar em Ti e aprender com as experiências que vemos na Bíblia de homens fiéis, de homens consagrados, que foram fiéis ao dever e à Tua palavra. Que possamos, assim como Abraão, confiar que sempre o Senhor tem um escape para nós. E possamos também, assim como Isaac, nos submetermos à vontade do Senhor. Nos dá um dia abençoado em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Se não assistiu ainda o devocional, teve mais cedo aí o devocional. E aí a gente vai tentar manter aí todos os dias devocional às 6, às 6h15 a lição e às 7 horas a lição de jovens. E na terça-feira tem o nosso estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus, tá bom? Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.